a minha proposta nesse curso foi limitar a narrativa da história da filosofia àquilo que se enquadrasse no que Sócrates estava fazendo. Nós tomamos Sócrates como pai da filosofia e narramos em seguida tudo aquilo que tem que ver diretamente com o esforço socrático, tá certo? Porém, mesmo assim, você teria, partindo de Sócrates é uma figura multilateral, então, partindo mesmo dessa figura, usando Sócrates como o padrão de aferição da unidade do conjunto, você ainda teria a possibilidade de outras narrativas totalmente diferentes daquela que eu fiz aqui. Uma delas seria aquela que partisse da constatação feita por Léo Strauss de que a filosofia na Grécia ela começa essencialmente como filosofia política. Quer dizer que a discussão política é o começo da discussão filosófica. Então é evidente que depois, partindo de temas que são inicialmente políticos, o próprio Sócrates cria alguns desenvolvimentos que são tão vigorosos que eles se tornam autônomos, mas de qualquer maneira a discussão política continua sendo a base ou o pretexto. Se fosse para abarcar, vamos dizer, a discussão política dentro a filosofia política dentro da nossa narrativa, ela teria que ser duplicada. Por quê? Porque a política não é a atividade própria dos filósofos, ela é apenas um tema do qual os filósofos partem para criar o seu mundo próprio, mas a política pertence a todos, está certo? É a comunidade inteira, então todo mundo vai lá e mete a mão no assunto, entendeu? Então, quer dizer, não é preciso ser filósofo para você pensar alguma coisa a respeito. Então, a dificuldade de montar essa narrativa partindo da origem política, né, da discussão filosófica, seria essa. Você teria que colocar lá dentro muita coisa que não é filosófica absolutamente, mas que é indispensável para a compreensão da narrativa. Foi por isso que nós pulamos, né, por exemplo, alguns autores enormemente importantes, como o próprio Maquiavel. Nós mencionamos aqui Maquiavel de passagem, tá certo? E o Maquiavel é um autor, vamos dizer, muito propício para você ver a interferência de um elemento não só extra-filosófico, mas anti-filosófico na história da filosofia. Nós não podemos esquecer que todo o empreendimento de Maquiavel é feito contra toda a tradição filosófica. Então, como é que o consideraríamos um filósofo? Não, ele é um sujeito de fora que, partindo de outros interesses, de outros objetivos, foi lá e deu meia dúzia de palpites que exerceram um efeito histórico ao longo do tempo. Mas então decidi dedicar esta aula de hoje ao bom e velho Maquiavel, tá certo? Como um exemplo. Isso não tem finalidade exaustiva, é só dar um exemplo de como elementos que vêm de fora da filosofia, né, até contra ela, podem exercer uma influência grande no curso do pensamento filosófico posterior. Não é? Então, Maquiavel é um dos grandes enigmas da história das ideias, porque é um sujeito cuja imagem, ao longo dos tempos, foi mudando radicalmente e chegou a dizer, o número de interpretações contraditórias de Maquiavel foi tão grande que Benedetto Croce chegou a dizer que aquilo era um enigma que jamais seria resolvido. E a primeira dessas imagens foi resultado do impacto que teve o livro O Príncipe, tá certo? Não na Itália mesmo, onde tudo aquilo que estava no livro foi aceito mais ou menos como uma coisa normal. Tem todos aqueles conselhos horríveis que ele dá aos governantes, já eram praticados de longa data na Itália. Então
ninguém estranhou. Mas quando aquilo chegou na Inglaterra, por exemplo, teve um cardeal chamado Reginald Pole que imediatamente ficou escandalizado com o negócio e escreveu que Maquiavel era de fato um espírito satânico, maligno, né? E foi mais ou menos com esta imagem de espírito maligno, a imagem de mau conselheiro, né, que ele entrou para a história popularmente, por assim dizer. Quer dizer, até hoje você tem, vamos dizer, a palavra maquiavélico, até hoje quer dizer um sujeito que está tramando alguma por trás, está certo? Está tentando te manipular para te enganar em vantagem própria. Porém, quando chega no século XIX, quando se formam as ciências sociais modernas, sobretudo com Durkheim e Weber, imediatamente existe um reaproveitamento de Maquiavel. Tá certo? Então, partindo da observação de que aqueles conselhos que ele dava aos governantes não tinham sido propriamente inventados por ele, mas já eram um hábito corrente ali no meio italiano, então surge uma segunda versão de Maquiavel, como se não um mau conselheiro, mas simplesmente o fundador da ciência política moderna, considerada como uma ciência de fatos. Tá certo? Então, esta imagem de Maquiavel, cientista, ela existe ainda, ela talvez no Brasil ainda seja a dominante, né? Então, isso será contrastado com a imagem popular, né? E o professor lhes dirá, não, existe esta mitologia popular de que Maquiavel é um sujeito malvado, etc., mas isso é coisa de ignorantes. Na verdade, ele foi o primeiro cientista político moderno porque ele descrevia objetivamente os fatos, tá certo? O funcionamento da máquina do Estado e a mecânica do poder sem fazer juízos de valor. Quer dizer, Maquiavel teria sido uma espécie de Max Weber avant la lettre, né? Estão acompanhando? E logo depois, já no começo do século XX, na própria Itália, quando surge a filosofia de Benedetto Croce, que foi um autor que também nós não estudamos aqui, injustamente não estudamos, porque foi muito importante. Benedetto Croce vê o universo a filosofia de Benedetto Croce, sobretudo uma filosofia da cultura, e ele vê a cultura como dividida num certo número de departamentos cuja estrutura, cujo conteúdo não é trocável com os departamentos vizinhos, porque reflete, vamos dizer, as categorias fundamentais do espírito humano. Tá certo? E entre essas divisões, são basicamente 4. Em primeiro lugar, você tem o mundo do conhecimento determinado pelas categorias do verdadeiro e do falso. Então, seria o mundo da lógica, das ciências e da filosofia. Por outro lado, você teria o mundo da arte, que é determinado pelo conceito do belo, tá certo? O qual não tem nada a ver com o verdadeiro e o falso. Mas que tem, vamos dizer, as suas exigências próprias. Quer dizer, o belo, tal como o entende Benedetto Croce, não é bem o belo da estética antiga, mas é simplesmente a representação, a expressão correta das impressões que nós temos do mundo vivido. Quer dizer, quando você pega, vamos dizer, a impressão tal como foi realmente captada pelo artista e a traduz, tá certo, numa forma, você teria o que? O conhecimento singular, ao passo que na outra divisão, você teria, na divisão científico-filosófica, você teria o conhecimento universal, quer dizer, tudo conhecimento que se pauta pela
as categorias do verdadeiro e do falso, ele busca, vamos dizer, uma universalidade abstrata. E a arte, ao contrário, vai buscar, vamos dizer, a apreensão do singular enquanto tal. Tá certo? Nas outras duas divisões, você teria, por um lado, o que ele chama a ética, né? Baseada, evidentemente, no conceito do bem e do mal, também considerado na sua universalidade, e, em oposição a ela, você teria o útil e o prejudicial, que é o mundo do que ele chama a econômica. Então você tem as 4 disciplinas fundamentais, a lógica, a estética, a ética e a econômica. Esta teoria do Croce teve um impacto muito grande no mundo da história da cultura, entre os historiadores da cultura, e isso logo produz uma reinterpretação de Maquiavel. Então, imediatamente tenta-se colocar Maquiavel na categoria da econômica, porque ele está falando daquilo que é útil, né, certo? Para a comunidade humana, independente de ser eticamente bom ou mal. Porém, outras investigações, empreendidas sobretudo por um historiador chamado Luigi Russo, destacam que a neutralidade do Maquiavel perante o significado moral da situação que ele descreve não é exatamente o do cientista, tá certo? Mas o do artista que está, vamos dizer, descrevendo uma estrutura, uma máquina, vamos dizer, encantado com a mecânica dela, tá certo? E descrevendo o estado, então, como se fosse uma obra de arte. Luigi Russo. Então, Maquiavel não estaria tanto falando na clave da econômica, isso é, do útil e do lesivo, mas na esfera da artística. Quer dizer, a concepção de Estado de Maquiavel não seria uma descrição científica da realidade, mas seria uma obra de arte. Tá certo? Quer dizer, então, na verdade, isso inverte a interpretação, porque em vez de ele estar descrevendo o Estado como ele realmente funciona e tentando tirar dali leis universais que valem para todos os Estados, ao contrário, ele está inventando uma estrutura cujo significado moral não lhe interessa, porque ele está interessado apenas, vamos dizer, na forma considerada em si mesmo. Então, Maquiavel seria um formalista artístico, né? Aí cria uma situação difícil, porque essas interpretações são antagônicas, né? São separadas por 180 graus. Porém, um pouco mais adiante, surge a primeira interpretação que me parece viável de Maquiavel, que foi empreendida por Antônio Gramsci. Antônio Gramsci havia lido muito um autor chamado Georges Sorel. Tá certo? E Georges Sorel nota que no mundo, o mundo da política é movido, vamos dizer, por objetivos que as pessoas pretendem alcançar no futuro. Esses objetivos, no entanto que você está lutando por eles, não existem efetivamente. Tá certo? Então, tudo que acontece na política tem que vir do mundo do mundo das ideias para a realidade. Então, ele tem que existir antes como uma utopia, ou antes como um ideal, tá certo? E ele inventa, então, o conceito de mito. Quer dizer, o conceito soreliano do mito não é o conceito que tem os historiadores da mitologia, quer dizer, não tem nada a ver com o estudo de mitologia clássica. O mito, para Georges Sorel, é uma imagem agente, quer dizer, uma coisa que não existe, tá certo? Mas que, uma vez divulgada pela população, funciona, vamos dizer, como um hormônio, quer dizer, coloca a sociedade em movimento para tentar realizar aquilo, tá certo? Então, uma imagem dotada de um poder magnético, né? E Antônio Gramsci, que não era nada burro, é, na verdade, o primeiro sujeito que percebe, que entra na pista certa da interpretação de Maquiavel. Podemos dizer que Gramsci entendeu Maquiavel realmente, né? Isso é o que eu acho, né? Tem gente que pode defender as outras
as outras interpretações. Então, vamos dizer, o príncipe de Maquiavel é uma entidade inexistente, quer dizer, não existia aquele governante, é um governante onipotente, quer dizer, capaz, vamos dizer, de se elevar do meio da multidão e, através de uma sucessão mirabolante de golpes e trapaças, adquirir o poder absoluto, né, sobre a unidade política, fosse um principado ou qualquer outro regime, né? O príncipe, então, seria um mito. Quer dizer, isso se deve ao fato de que a Itália, na época de Maquiavel, ela não tinha unidade política, ela estava dividida em 5 principados independentes, mais ou menos hostis entre si, e que, em função desta divisão, o país tinha sido facilmente invadido pela França, como mais tarde a França será facilmente invadida pela Alemanha, né? Então, os franceses entraram lá, fizeram um arraso e os italianos estavam se sentindo muito humilhados, e o príncipe de Maquiavel seria uma resposta a essa situação humilhante. Então, ele delineia este mito, né, do príncipe onipotente e o lança ao público como um mito soreliano, quer dizer, uma imagem magnética que deveria produzir a mobilização das massas naquele sentido, quer dizer, mesmo que o que fosse realizado no fim não coincidisse exatamente com o mito originário, a coisa teria funcionado de algum modo. Então aí nós já temos essa sucessão de interpretações, quer dizer, o Maquiavel mal conselheiro, o Maquiavel imoralista, o Maquiavel cientista, o Maquiavel artista e o Maquiavel mitógrafo, né? Esses 4 elementos estão presentes, de fato, em Maquiavel, tá certo? Porém, logo em seguida surge uma 5ª interpretação, e eu estou abreviando, houve muitas outras, tá certo? No meio disso, e o fato de que cada uma delas tenha alguma veracidade em si já mostra que Maquiavel não é um tema, mas um problema, né? Eu escolhi essa dentre centenas que existem. Logo em seguida surge uma 5ª, justamente com o filósofo Léo Strauss. Léo Strauss é um sujeito que, em pleno século XX, ele descobriu que depois de Platão e Aristóteles não havia acontecido praticamente nada. E que então dedicou a sua vida, a restaurar o sentido da filosofia clássica, sobretudo da filosofia política clássica. Ele era professor de filosofia política na Universidade de Chicago e exerceu uma influência enorme, tá certo? Inclusive na política prática. Afirma-se que meia dúzia de assessores de George Bush são straussianos de carteirinha, e é possível que sejam mesmo, tá certo? Mas Strauss então escreve um livro chamado Pensamentos sobre Maquiavel, no qual ele diz, olha, examinando tudo, pensando bem, quem estava certo é a primeira imagem de Maquiavel, quer dizer, Maquiavel era um canalha mesmo, entendeu? Só que ele coloca outros elementos ali que fundamentam aquela primeira impressão muito mais profundamente do que até os autores, os primeiros porta-vozes dela poderiam ter imaginado. Léo Strauss descobre que na escrita filosófica, a partir de uma certa data, surge uma espécie de arte de camuflagem, quer dizer, as pessoas não podiam dizer as coisas com todas as letras, então inventar uma maneira indireta de dizer. Então, e ele descobre então indícios dessa nova arte de escrever em Maquiavel, em Thomas Hobbes, em Spinoza, etc, etc. Particularmente existe um estudo dele brilhante sobre Spinoza,
Mas você vê que no caso do Spinoza não adiantou muito ele tentar disfarçar, porque ele acabou sendo excomungado da sinagoga mesmo, né? Então, por mais que disfarçasse, os caras perceberam que ele estava com treta e o botaram para fora. No caso de Maquiavel, porém, nós temos o seguinte problema. Por que Maquiavel tinha que disfarçar alguma coisa? Você vê que na Itália, na época, você estava em plena época de neopaganismo triunfante. Quer dizer, a moda era o neopaganismo, né? E o Vaticano, nessa altura, era apenas uma das entidades políticas que estavam em concorrência com as outras. Tá certo? E a autoridade da igreja, no caso, estava reduzida ao mínimo. Então eu falei, mas Maquiavel, da parte da igreja, dificilmente ele correria algum risco muito sério de represália. Né? Então nós podemos perguntar, então, por que ele tinha que usar dessa arte da escrita straussiana que diz tudo de maneira indireta. Então, partindo do Strauss, aparece então uma sexta interpretação, a qual, vamos dizer, que eu subscrevo, que vem sobretudo de uma historiadora americana chamada Vicky Sullivan. Ela diz que o tema de Maquiavel é essencialmente, vamos dizer, a conquista da liberdade política, tá certo? Mas a liberdade, evidentemente, é a liberdade contra um tirano. Só que o tirano, no caso, é o Deus bíblico, tá certo? E ela descobre, então, que o grande tema de Maquiavel é como nós vamos nos livrar, né? Nos livrar de Deus. Então, para entender isso, precisa ver que Maquiavel escreveu duas obras importantes. Uma é O Príncipe e outra, Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. Décadas são as divisões do livro do historiador romano Tito Livio, né? E ele pretendia fazer um comentário inteiro a Tito Livio, mas não deu tempo, então ele fez só sobre a primeira divisão, que é uma obra muito mais sólida, muito mais extensa do que O Príncipe, e ainda tem uma segunda diferença. O Príncipe é dedicado ao assunto chamado principado, quer dizer, como é que se monta um principado, tá certo? E os discursos são dedicados à república, como se monta uma república, tá certo? Pelo simples fato de ter escrito um livro sobre o principado e outro sobre a república, se vê que Maquiavel não é favorável nem a um desses regimes, nem ao outro. Ele, de certo modo, gosta de ambos e vê méritos em ambos. Ele diz que o principado é mais fácil de você montar e a república é mais fácil de você manter ao longo do tempo. A república se defende a longo prazo melhor do que os principados pelo fato de que elas têm, vamos dizer, o maior coeficiente de mobilização popular, e ele também, na época, ele como funcionário público foi, vamos dizer, um adepto da formação da milícia nacional, quer dizer, tipo, a ideia do o povo em armas. Ele achava que isso funcionava muito mais do que, vamos dizer, você ficar contratando mercenários, né, que é uma coisa de cujo fracasso já se tem notícia desde a antiguidade. Existe a famosa guerra de Roma contra Cartago, que é o objeto do livro História de Políbio, tá certo? Onde você vê que Cartago se deu mal justamente por ter confiado em tropas mercenárias que no fim se voltaram contra ela mesma. E Maquiavel, então, baseado nesse exemplo e muitos outros, ele diz que uma república se defende melhor por causa da milícia popular, que era justamente a tese que ele estava tentando implantar na Itália e que implantou efetivamente. Mas existe aí também um outro detalhe, que o primeiro a chamar a atenção foi Léo Strauss. Léo Strauss lia esses autores maliciosos e lia com a malícia redobrada, tá certo? Então, ele notou que o príncipe era dedicado ao Lorenzo de Medici, que era o príncipe governante no momento, e que os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que trata da República, são dedicados a dois líderes políticos que não tinham cargo no momento, não eram governantes, tá certo? Mas que eram dois candidatos possíveis, né, ao poder no caso de
ali Florença se transformou, que é a cidade de Maquiavel, se transformasse em república, tá certo? Então é como se ele estivesse, vamos dizer, preparado para as duas oportunidades, quer dizer, que se ficar o principado, nós lisonjeamos o príncipe, e se for república, nós já lisonjeamos os governantes republicanos, né? Então, por que acontece isto, né? Maquiavel tinha sido um funcionário da República de Florença durante, eu creio, 14 anos. Então, funcionário, digamos, seria uma espécie de terceiro escalão, tá certo? Muito eficiente, muito dedicado e responsável, inclusive, pela formação da milícia popular que substituiu as tropas mercenárias ali. E naquela época a Itália inteira era muito fértil em conspirações, golpes de Estado, etc. E numa destas cai a República, tá certo? Que tinha sido implantada antes, mediante a derrubada da família governante, os Médici, e numa dessas reviravoltas a República cai e volta os Médici. E Maquiavel inicialmente achava que ele ia ser conservado no posto em vista da sua eficiência, tá certo? Como tinha sido um funcionário muito bom, falaram, não vamos tirar daqui, mas 2 dias depois ele estava não somente demitido, mas foi preso, foi torturado, não foi preso muito tempo, 21 dias, mas apanhou pra caramba na cadeia, e ainda foi condenado foi confinado no território, você não pode sair daqui, teve que pagar uma multa e não podia nem entrar no palácio do governo onde ele tinha trabalhado tão lealmente, né? Essa era uma coisa estranha, mas como é que esse homem que era tão esperto, né? Se Maquiavel realmente analisasse a política como ela é, se ele fosse realmente o realista científico que dizem que é, ele teria percebido que a situação dele não estava muito favorável, né? Então ele parte para um exílio de 10 ou 12 anos, não lembro exatamente, durante o qual justamente ele escreve os 2 livros, O Príncipe e os Discursos, né? Discurso ou comentários. No Brasil foi publicado como comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Que é um título absolutamente medonho, porque não há comentários sobre, não se faz comentário sobre alguma coisa, quer dizer, a preposição está errada, se faz comentários a alguma coisa, não sobre, né? Então, mas é a única tradução que existe, a tradução da UNB. Tem discursos sobre o Tito Livio. Tem outra tradução? Ah, é? Não sei, porque em inglês era discursos. Não, o título original é Discurso sobre a primeira década de Tito Livio. Não sei por que não traduzir literalmente, né? Então, não pode ser discurso sobre, porque o comentários, esse co já é junto, né? Comentário é aquele que você pensou junto, tá certo? Então, se eu estou pensando junto com você, eu não estou pensando sobre você, não é isso? Então, entre o príncipe e os discursos, você vê que a ideia de Maquiavel evolui muito. Quer dizer, primeiro ele concebe o modelo do novo Estado, vamos dizer, italiano, ideal, que unificaria a Itália e que seria realizado justamente, e cuja realização requeria então um governante capaz de se sobrepor a todas as forças antagônicas, utilizá-las todas e conquistar o poder absoluto. Quer dizer, a unificação do país teria que ser feita por um sujeito que governasse ali com mão de ferro. E ele concebe este modelo do príncipe, unificando de algum modo, numa teoria, uma série de práticas políticas que eram de algum modo usuais, tá certo? Apenas não havia um sujeito que as juntasse todas em si, quer dizer, cada um fazia a sua sacanagem, tá entendendo? Mas ele junta todas e faz um sistema de sacanagem, né?
Durante o seu período de funcionário público, ele foi enviado numa missão para levar uma mensagem a César Borgia. César Borgia era um general que trabalhava para o Vaticano e que fez lá uma série de invasões, e ele notou que numa determinada cidade César Borgia se aproveitou de um golpe que tinha tido num local feito por partidários dele, tá certo? Então os caras dão o golpe e naturalmente recebem, né, César Borgia com flores e aplausos, e ele aceita as flores e aplausos e mata todos e fica ele o dono do pedaço. Maquiavel viu aquilo e teve um orgasmo, falou: mas que maravilha, é assim que se faz, né? E então você vê que ele tem esta espécie de contemplação extática, né? Dessas prestidigitações assim, mediante a qual um sujeito subia com a ajuda do outro, puxava o tapete do outro em seguida e ficava com tudo. Porém, aí novamente nós vemos que a ideia do realista Maquiavel ela falha, porque ele acreditava piamente que César Borgia estava fazendo tudo aquilo em nome do Papa, que ele estava agindo como um agente do Papa, porque ele pretendia tomar o poder no Vaticano, se livrar do Papa e ficar ele o dono do pedaço e estabelecer ali um principado leigo, tá certo? Evidentemente isso nunca passou nem pela cabeça de César Borgia e nem teria capacidade para fazer isso, mas Maquiavel de certo modo o idealiza. Então, o modelo imediato do príncipe é César Borgia. Ele diz: nós precisamos de um sujeito desse aqui em Florença. Então, este modelito do governante do Estado italiano aparece no príncipe. Então, aparece já como um mito soreliano, quer dizer, não uma coisa que existia, mas que precisaria vir a existir no futuro. E ele esperava que, lançando este livro na praça, aconteceria duas coisas. Primeiro, as pessoas se entusiasmariam com a ideia e alguém ia realizar aquele plano. E em segundo lugar, ele, né, como autor do plano, tá certo? Ele teria o seu lugar de volta na estrutura do Estado, do qual ele sentia tanta falta. Então, as duas coisas eram ilusão, porque não aconteceu nenhuma e nem a outra, tá certo? Inclusive, um detalhe que me chama muito a atenção é que a ideia básica do príncipe é o sujeito subir através da ajuda de aliados, ele faz alianças e em seguida mata os aliados, né? Mata os seus colaboradores, porque é dos colaboradores que virão também mais tarde os traidores, tá certo? É um processo que mais tarde será usado por Stalin. Stalin fez exatamente isso. Mas então me ocorreu o seguinte: bom, mas dos vários colaboradores que contribuíram para a consecução do plano, quem teria ajudado mais do que o próprio autor do plano? Então, evidentemente, se o plano fosse realizado, o primeiro a pagar com a vida teria sido o autor do plano, esse é o próprio Maquiavel. E em momento algum ele dá um sinal de ter percebido isto, tá certo? Então, a gente começa a ver sinais de ingenuidade, tá certo? E de cegueira no famoso realista Maquiavel. Quer dizer, como é que ele não percebeu que ia perder emprego? Segundo, como é que ele não percebeu que César Borgia não ia fazer nada daquilo que ele estava pensando? E terceiro, como é que ele não percebeu que ele devia, né, a sobrevivência dele ao fato de que o seu plano nunca tinha sido levado a efeito? E, curiosamente, logo no começo do príncipe, ele critica os filósofos de antigamente, ele diz: não, todos eles ficariam inventando modelos de Estado que são puramente idealísticos, que nunca foram levados a efeito, porque eles só pensam no estado ideal, e nós aqui vamos observar as realidades, né? Então quando eles propõem então abandonar os ideais e começar a baixar o padrão moral para se aproximar da realidade, ele apenas baixa o padrão moral, ele não se aproxima da realidade de maneira alguma, né? Ele troca uma espécie de idealismo do bem por idealismo do mal e pronto, né? Continua sendo idealístico do mesmo modo.